Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Yasmin Eu sou a Mel. e hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial no nosso podcast, Rebeca Romero. E aí, hoje a gente está aqui com ela para discutir alguns temas, como jovem na política, educação, intercâmbio, entre outros. Desses temas a gente queria começar te perguntando, fazendo umas perguntas. Começar te perguntando qual faculdade você fez e quais as áreas da faculdade, quais essas áreas dessa faculdade você atuou. Essas são, queria introduzir com isso. Perfeito. Então, eu quero agradecer, Mel, quero agradecer, Yasmin, pelo convite, né? Eu sou uma incentivadora, sabe? De projetos criativos como esse de vocês. E eu acredito que a gente pode inspirar, né, outros jovens, porque se a gente não conversar com as crianças, os adolescentes e os jovens, a gente não pode falar de futuro, Sim. né? Porque é dali que sai realmente os nossos 15, 20 anos para frente. Então, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. A gente agradece né? a sua presença, É um prazer. bate-papo, eu acho que é leve, né? E assim, a gente vai compartilhar mesmo como foi cada desafio, cada dificuldade, né? Voltando à sua pergunta, pra gente já começar aqui, eu sou formada em jornalismo, né? Sou formada em jornalismo. Não sei se estaria dentro da sua pergunta, mas eu já... explicando isso para quem está nos ouvindo, né, para a galera que está nos ouvindo, é que às vezes a nossa dificuldade está em escolher o curso. Sim. Né? Então a gente está ali no ensino médio, tem tantas possibilidades para a gente crescer profissionalmente, aí a gente pensa em várias coisas, né? O que dá mais dinheiro, né? O que vai agradar mais os pais. O que vai agradar os pais, aquilo que você vai ter mais status, né? Tem essa questão também. A pessoa, ela quer uma profissão que dê para ela um status, né? Um conforto, um poder, enfim. E aí, às vezes, esquece da essência. Do que né? ela gosta de fazer, da paixão dela. Porque todos nós, quando a gente nasce... Veja bem, eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma de 9 e um de 5 anos. É a mesma barriga, tá? Mesmo pai, mesma mãe. Mas são totalmente diferentes, né? Então, assim, um gosta de uma coisa, o outro gosta de outro. Então, a gente vê que existe um talento nato em cada um de nós. Vocação, né? Exato. Vocês podem se encontrar aqui como amigas e se identificar com um talento que ambas têm, né? Mas não acontece isso dentro de casa, muitas vezes, né? Então, às vezes, o seu pai tem um talento para a área da saúde e você para a área do direito, né? Isso pode acontecer. Mas a gente tende a seguir, muitas vezes, uns caminhos já trilhados. Sim. Meu pai faz isso, minha mãe faz aquilo, então eu vou seguir esse caminho. Que foi totalmente contrário àquilo que eu fiz, né? Então, como eu escolhi o jornalismo? Eu desde muito novinha, né? Eu gostava muito de me comunicar. Isso era algo visível, né? Então, nas festinhas de nossos aniversários, né? Criança, enfim... eu lembro que antigamente não tinha essa questão da câmera, né? Que a gente tem 3 aqui na sala, né? Mas não tinha. E meu pai, com muito suor, muita dificuldade, comprou uma câmera. E aí eu lembro de ver alguns vídeos da gente ali com 4, 5 anos, eu e meus irmãos, e eu ficava pulando na frente da câmera, assim, filma eu, pai, filma eu. Deixa eu, minha Aí ele, agora é a vez do seu irmão, filha, sai, o aniversário é dele, não é seu aniversário. E eu, pai, filma eu. Aí, tá, eu tô filmando, fala. Aí eu... Olá, pessoal, eu sou... Tipo assim, eu acho que eu ia ser uma youtuber, sabe? Na época. Uma bem famosa, vou apresentar tudo. Eu amava. Isso é para além daquilo que a gente, muitas vezes, vê como vaidade, sabe? Querer aparecer. Não é isso. É um talento, é algo que você gosta de fazer. Sim. E daí, eu tive alguns trajetos, né? Nessa minha caminhada que me fez pensar que o direito era a área que eu deveria fazer. Eu cheguei a fazer um curso de direito, parei no meio eu fazia 2 faculdades, fazia de jornalismo e direito. As duas ao mesmo tempo? As 2 ao mesmo tempo, e ainda trabalhava. Gente. Então, assim, eu comecei a
a experimentar, né? Sim. Porque a gente vê muitas pessoas entrando na faculdade, depois de formados, poxa, não é isso que eu quero. Então, inclusive, é uma sugestão que eu dou para a galera que está ouvindo a gente, que passe ali um dia com o profissional que você quer ser, né? Então, se você quer ser um médico, tente encontrar um médico que você se inspira e passa o dia ali, pede para ele passar o dia, né? para você ver essa rotina, sabe? Então, eu me formei em jornalismo. Depois da minha faculdade de jornalismo, eu fiz alguns outros cursos, como a DESG, que é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, é uma pós-graduação em ciência política. Também eu fiz pós-graduação em um MBA, né, na USP, em marketing. Eu tive a oportunidade também de ir morar nos Estados Unidos, e aí depois a gente pode entrar nisso aí, como foi tudo isso, né? Que aí eu fiz antropologia na Universidade de Harvard. E pode acabar até influenciando as pessoas a irem para faculdades no exterior. Exatamente, que é uma experiência incrível, né? Porque assim, de duas uma, ou você aprende o inglês, ou você tem alguma coisa no seu currículo, né? Ou as duas, os dois né? juntos. Que foi o meu caso, graças a Deus, mas assim, é isso, eu acho que é uma experiência cultural também, né? Assim, fora da casa dos seus pais. Aquele impacto, né? de viver sozinho. Comendo só uma cultura pão, diferente, sabe? Você falar assim, caramba, não tem a comidinha da minha mãe valor. aqui. Exatamente. Então, esses foram os cursos. E por fim, agora, terminando agora, neste ano, eu fiz gestão pública municipal na Universidade de Brasília, na UNB. Minha última pós-graduação. E eu acho que eu tenho muitos mais para fazer aí. Um currículo Muito cheio. caminho ainda para traçar. Exatamente. Se orgulhar. Mas isso, eu falo em relação a essa experiência acadêmica, sabe? Aí outras experiências a gente vai trabalhar também, né, dentro das suas perguntas. Já que você comentou do seu intercâmbio para a faculdade, você fez Harvard, não foi? Sim. Eu gostaria de saber que meios você usou para chegar até lá. Porque Certo. eu vejo que hoje em dia é uma experiência que muitas pessoas querem ter, por ser outro país, criar uma independência maior, principalmente gente na nossa idade. Exato. E também o conhecimento e tal. E é tipo uma coisa muito objetificada. Nossa, você foi para Harvard, você estudou fora, numa das melhores faculdades do país. Como é que você conseguiu chegar lá? Olha, foi assim, Mel. Eu, depois que eu terminei minha faculdade, eu já fazia inglês aqui em Anápolis, numa escola chamada American English Center. Eu não sei se ainda tem, mas foi um período muito bom da minha vida, aprendi um inglês básico ali, mas eu sabia que eu precisava de uma experiência mais aprofundada, sabe, na língua. Mais próxima da Exato. língua, mais real ali, mas cotidiano. Porque só passear e, sei lá, viver um tempo fora e não aproveitar esse tempo também para estudar, né? Porque eu sempre acreditei muito na educação, né? No estudo. É muito importante. E, assim, eu tenho algumas coisas comigo em relação a essa questão de nomes e marcas, sabe? Eu acho importante isso, assim. Não à toa, tanto é que eu fiz marketing, né? Sim. Então, assim, hoje você tem um iPhone, tem algumas coisas que te traz realmente um privilégio, né? Não é à toa que aquilo ali tem um nome, tem né? uma história por trás, tem um porquê de você ter aquilo. Então, eu me lembro que quando eu fiz o meu curso de jornalismo, eu passei, na realidade, dentro da Universidade Católica de Brasília. Eu passei em Brasília. Depois, quando eu transferi para Goiânia, a Católica virou Pontifícia Universidade Católica. Sim. Então, virou PUC. Então, para mim, isso foi muito bom pro meu currículo. Então, fui formada na PUC, né? Fiz minha pós na USP. É um impacto, né? Então, isso é importante, né? Igual... E não só um nome, como também um mérito, dá um mérito pra pessoa. Exato, porque não é à toa que é Harvard, né, gente? Não foi pra Harvard, não é só pagar e entrar, tem que ter um porquê pra entrar, tem todo um esforço. Exatamente, então eu tinha isso na minha cabeça, sabe? Uma vontade de estudar lá, porque pra mim sempre foi referência, né, no ensino. Então, uma coisa é você ter vontade, outra coisa é você conseguir, né? Ir atrás, eu falo isso muito pros meus filhos, falo, uma coisa é você querer, outra coisa é eu conseguir te dar, né? Então, aí entra a questão familiar, né? Meus pais não tinham condições. Sim.
de me mandar para os Estados Unidos, sozinha. vai estudar Harvard. É caro, até é muito difícil. Mas eu sempre fui de juntar algumas coisas. E aí fica outra dica pro pessoal que tá nos assistindo, né? Eu sempre, assim, fui de lavar o carro do meu pai para ganhar dinheiro, sabe? Sempre tá fazendo alguma coisinha. Eu sempre tava fazendo um dinheirinho. E eu me lembro que nessa época eu tinha uma câmera fotográfica. Eu tinha comprado uma câmera fotográfica e eu falei pro meu pai, eu vou pagar o meu curso com a câmera. Ele, tá, e a passagem? E a vida lá, né? Uhum. Então, assim, uma coisa eu tinha, vontade. Que é o que eu falo. Não, mas eu tô em Anápolis. Dificuldade a gente vai encontrar em qualquer lugar. É uma realidade que pareceu muito distante. Muito distante. Então, se você for perguntar para qualquer jovem, ele vai falar, não, mas moro no interior, eu moro em Anápolis, é meu país. Eu vou pra ir pra outro país. Minha tia aquilo, sabe? Fica colocando dificuldades. Eu nunca coloquei dificuldades em nada. Eu sempre penso assim, poxa, pelo meu mérito, como que eu vou fazer isso acontecer? Sim. E aí eu fui por um meio não tradicional, e que o jovem também precisa entender isso, que é pro mundo espiritual. Eu orei, sabe? Eu pedi a Deus, porque eu sou uma mulher de muita fé, né? Sempre vivi minha vida baseado na fé, sim, sabe? E eu creio que Deus é um pai amoroso, como nós somos pais, e eu hoje sei o sentimento de pai, sabe? De querer dar ao filho tudo aquilo que ele pede. E tudo aquilo que você não pôde ter também. Exatamente. Então, assim, a palavra de Deus nos fala, né? Pede e eu vou te dar, né? Sim. Bate na porta e eu vou te atender. Então, eu comecei a orar mesmo, sabe? Deus, eu queria ter essa oportunidade, enfim. E aí, um dia teve um congresso na nossa igreja, a Igreja Shalom, a igreja, inclusive, que foi o Lumen Talks, né? Do Lumen Talks foi lá. Um evento muito bom. Exatamente. E aí foi um cantor, foi participar lá, e depois dessa apresentação dele, igreja e tudo, nós fomos jantar na casa dos meus pais. E ali no jantar eu comentei, né? Por isso que eu falo assim, quem não chora não mama. Né? Então, se você não ouve o que eu quero, como você vai saber o que eu quero? Sim. Você tem que sair falando, joga mais ou menos. Conversa. Nossa, eu queria tanto um celular desse. Deixa no ar. Queria tanto participar do Luminous Cast, né? Eu queria participar. Então, mais ou menos assim. Eu acho que a gente precisa ter essa vontade também. E eu comentei na mesa, e esse amigo, ele falou assim, eu tenho um amigo que mora em Boston, né, lá nos Estados Unidos, em Massachusetts, e ele poderia te receber lá, né? Até então, receber é o quê? Pegar eu no aeroporto, levar até algum lugar. Sim. Falei, poxa, me põe em contato com ele, vamos ver, né? Naquele mesmo dia, a gente tinha na época tinha um Nextel, não sei se vocês vão lembrar, talvez não, mas tinha um Nextel, era tipo um radinho, sabe, gente? Um negócio bem legal, assim, tipo 007, hello. Aquele negócio, a gente mandava o radinho, aí ele já entrou em contato com esse amigo dele e conversamos, e teve o favor de Deus, que eu falo, né? Nesse mesmo dia, essa família que eu conversei ali, tudo, eles falaram, você tem essa vontade? Tenho sonho de estudar na Harvard. E eles me fizeram um convite para morar na casa deles. Que incrível. Gente, eu acho que pra mim, só a oportunidade de ter aparecido alguém que tá em outro país que pode receber já é uma coisa assim, divina. É divino, eu falo. Incrível, é uma coisa assim, surreal. Acontece, sabe? Vai acontecendo e você não entende como. Mas simplesmente acontece. Exatamente. E aí ele me fez o convite e eu não perdi tempo, né? Falei, claro, agora. Amanhã eu tô saindo de casa. Eu vou só colar meu grau, né? Porque eu tinha colação de grau. Não fiz festa de colação de grau, nada para não gastar. Então eu fiz a colação de grau que a universidade mesmo proporciona. Bem simples, assim, eu lembro, foi muito simples. Nada de festa, de saudade, de nada, não tive nada disso. Eu me formei e no outro mês eu fui embora para os Estados Unidos. Nossa, gente, mas eu acho que isso já é uma comemoração zona de colação de grau. Isso Exato. vai errado. E foi com a cara a tapa, não tinha nada pra fazer lá. Exatamente. Foi com um objetivo. Fui só com uma casa pra morar. E com na mente, muito... eu quero estudar em Harvard. Sim. E aí teve todas as dificuldades lá dentro, né? Pra que eu pudesse realmente, porque lá você faz uma prova. Para você fazer o curso. É um curso de extensão, chama Harvard Extension School. Então, para todo mundo que tem interesse em fazer, é fácil. Você vai colocar no Google,
né? Ou coloca Harvard University, ou então coloca Harvard Extension School. Então, é um curso de extensão da Harvard. E aí tem vários tipos de cursos que você pode fazer. E especificamente eu escolhi Antropologia Social e Cultural, que tinha muitas coisas relacionadas à minha área de formação, que é jornalismo. Sim. E aí eu fiz essa prova, né? Eram 5 fases, era A, B, C, D e E. Você tinha que passar em uma dessas para você já ir para o grau do estudo deles, né? Então, por exemplo, como aqui a gente tem o básico, o intensivo e o expert, né? Então, eu passei no C. Eu passei porque as minhas aulas aqui ajudaram, né? Então, eu fiz a prova, passei e aí comecei a fazer o curso e, graças a Deus, né, concluí, trouxe, então, essa comprovação de que eu fiz, né, o curso lá, fora a minha experiência, as minhas amizades que fiz lá, né? Outra vida, outra... Cheguei até a trabalhar lá. Quanto tempo de curso? Foram 8 meses ao todo. E a senhora já era formada em inglês quando foi? Não, eu tinha esses inglês, assim, de escola aqui, entende? Daquele inglês que eu te falei que eu fiz lá. Mas desenrolou. Aí cheguei lá, assim, passei um sufoco. Eu, graças a Deus, um pouquinho antes de viajar, eu acabei conhecendo meu marido, que hoje é meu marido, né? Na época nós estávamos com menos de 1 ano de namoro. Então a gente namorava e eu falei pra ele que ia embora pros Estados Unidos. Aí ele, tipo assim, né? E aí? A gente termina, o que acontece? Vamos viajar namorando, né? A gente namora conversando, né? E ele tinha habilidade, assim, incrível pro inglês. E ele sabe o inglês fluente muito mais do que eu. Muito mais. E nem morou fora. Mas ele tem uma habilidade. A tal da vocação, né? Que a gente falou antes. Exatamente. E aí eu ficava, né? Mandando o radinho pra ele. Como é que fala isso em inglês? Tô passando vergonha aqui. E aí isso até nos aproximou mais, né? Ao final do meu curso, inclusive, da Harvard, o Lucas, né? Meu esposo, meu marido, foi pros Estados Unidos e nós noivamos em Nova York. Gente, que demais. E aí inicia-se já uma outra fase da minha vida, né? Sim. Que continua os estudos, mas também você encontrar, né, aquela pessoa que você pode compartilhar aí a sua vida. É muito bom também. E assim, continuando nesse ramo de intercâmbio, a gente queria saber como foi pra você se adaptar com as pessoas, com a casa, com a vida, com a cultura de lá e quais as suas maiores dificuldades que você passou durante o intercâmbio. Olha, tudo é aprendizado, né, Yasmin? Eu acho que se a pessoa ela não tiver aberta para sofrer um pouquinho, ela não vai conseguir chegar em um lugar muito longe, não. Né? Porque é assim mesmo, não é fácil. Principalmente quando você opta ir para um outro país. É uma cultura totalmente diferente. Por exemplo, uma dificuldade que eu tinha é que lá eles não almoçam. Sabe? É um lanche, exatamente. E eu morrendo de fome, tipo, que horas que vai sair o almoço nessa casa? Todo estudando. Meu Deus do céu, né? Não dava. Então, assim, era pão, era o que tinha, sabe? Passava em algum lugar, comia. Eu não tinha realmente grana, né? Pra ficar comendo fora lá, bacon e tal, nada disso. Então, assim, teve dias que eu dormia com fome, né? Porque eu tô na casa das pessoas, então eu não posso ficar, né? Olha, eu tô com fome, gente. Não, e cada um tem um ritmo, né? Às vezes as pessoas já vinham do trabalho, já tinham comido e eu tava ali, então toda essa dificuldade. Aí tem, por exemplo, o transporte também foi algo, não foi tão difícil, porque quando a gente vai para um país de primeiro mundo, muito diferente aqui do Brasil, a gente tem tudo que é público funciona, né? Então, tudo. Assim, pega o ônibus aqui, tem a schedule lá de que vai sair às 9h10, 9h10 o ônibus, 9h10 o ônibus tá lá. Então, isso tudo, culturalmente também muito bom pra gente poder olhar e falar, poxa, a gente tá muito atrás dessa realidade, né? Isso podia estar vindo pra gente, podia estar... Exatamente. E aí, mas assim, foi na raça, sabe? De pegar um ônibus e parar em lugar errado. De ir perguntando, falando inglês as pessoas não entenderem. Mas é tudo experiência, fazer amizades,
né? Eu tinha muitos amigos que eram mexicanos, que aí o espanhol era mais fácil, então a gente fazia amizade, pegava carona com um amigo para conseguir chegar no horário na escola, né? Sim. Então, assim, é uma experiência. Então, eu acredito que os principais desafios de morar fora foi essa questão da alimentação, né? E tem países que, às vezes, a comida lá não é tão boa como a do Brasil, né? E aí tem também essa questão de você se virar, né? O se vira mesmo. Você que quer Até porque isso. também não tem, por mais que você tenha alguém te acolhendo, você não tem sua família ali, não tem seus parentes e tal. Não tem pra quem chorar. E você é um estrangeiro, querendo ou não, você também é estrangeiro, então você não é próximo ali, você não é daquele povo. Não é. E aí você chega, às vezes você não é, assim, né? Bem-vindo, assim, num lugar. Então, Sim. é tudo isso, assim. Mas são desafios naturais, né? Normais. E eu acredito que, aquilo que eu falei, se o jovem não tiver realmente essa vontade, essa ambição, você não vai acrescentando coisas ali também na sua trajetória, no seu currículo. Mas né? nessa questão do que a senhora falou, do dinheiro e tudo mais, durante o intercâmbio, foi o intercâmbio todo assim? Ou durante o intercâmbio você arrumou algum meio ou se adaptou à rotina para se adaptar a essas questões alimentares e tudo mais? Como eu já era formada em jornalismo e na época que fui para os Estados Unidos, eu havia já participado de um reality show, né? Eu não sei se talvez a gente vá falar disso, eu participei de um reality show aqui no Brasil, né? O Aprendiz Universitário da Rede Record, com o Roberto Justus. Sim. É um reality show a nível aí de Big Brother, né? Só que é o Big Brother inteligente. O Big Brother só mostra corpo, né? O aprendiz não. O aprendiz é pra gente... A cabeça. Quem tem o Pro cabeça cérebros. maior. Pro cérebros. Pro cérebros, isso mesmo. Então, eu já tinha participado, eu já tinha feito alguns comerciais aqui no Brasil também. Já tinha essa expertise em uma área profissional. A base do profissionalismo estava criada. E eu sempre gostei de fazer apresentação de comerciais e tal. Já tinha ali alguns comerciais que eu tinha feito. Então, um dia eu estava numa padaria e conheci um amigo, Maurício, né? Um grande amigo até hoje, um amigo meu. E bate-papo. Ele falou, então você faz isso no Brasil? Sim, eu faço. Ele falou, não, eu tenho uma produtora aqui. Olha. E eu tenho algumas empresas, inclusive brasileiras, que precisam de pessoas para fazer comerciais aqui. E aí eu falei, opa, então tô pronta, né? Vamos lá. Mais uma vez o só acontece. Não, simplesmente só aconteceu. isso, né? Lá na padaria do nada, né? Aconteceu. E aí eu fiz 3 comerciais lá com ele. E ganhei praticamente o que eu gastei com a minha máquina fotográfica. Eu ganhei, né, recuperando, pagando o meu curso lá também, vivendo um pouquinho melhor, né? Consegui comprar algumas coisas lá, uma roupinha que eu queria, essas coisas. Então, eu fiz esse dinheirinho lá. E aí, depois, inclusive, eu tive um grande desafio de escolher realmente voltar para o Brasil e eu me noivar e casar, ou ficar lá, porque uma TV mexicana tinha me chamado para fazer apresentação de jornal lá. Na mesma época, eu recebi essa proposta para ficar lá nos Estados Unidos e trabalhar nessa TV. Foi um leque de oportunidade na Exatamente, sua vida. Você chamava Telemonde. Telemonde. E assim, eu optei voltar para o Brasil, indiquei uma amiga minha, inclusive, que essa amiga hoje ainda trabalha na TV lá. Ela já era mexicana, mas eles queriam me contratar, né? E aí são desafios e escolhas, né? Eu costumo dizer, meninas, e pessoal que está nos assistindo, né? A grande maioria são os jovens, né? É que você só sabe que você se tornou adulto quando você faz as suas próprias escolhas, sabe? E não é que isso seja bom ou ruim, porque é muito bom naquela fase onde você sai do banheiro, tomada banho, e a mamãe já colocou a roupinha sua, decidiu por você qual a roupinha que você vai usar, né? Você vai usar essa sandália, esse vestido, e ali você só coloca e vai sair de casa com seus pais. Agora, a partir do momento que você tem que escolher a roupa que você vai vestir, né? Hoje, eu posso vestir esse laranja ou não, né? É o meu dia de escolher essa cor ou não?
e aí você começa a fazer as suas escolhas, né? Os seus pais podem até influenciar, olha, não casa com essa pessoa não. E aí você, muitas vezes em desobediência e muito apaixonado, vai lá e casa. Então a escolha é sua, né? Então depois as desavenças, os problemas, as consequências são você seus. vai ter que arcar com isso, né? Então eu costumo dizer que eu até hoje sou obediente aos meus pais, porque tudo que eles falam, incrível, é batata, acontece. Então eu obedeço ainda, né? Mesmo sendo casada há 13 anos, enfim, tô chegando até os meus 40 anos. Tem um negócio diferente, né? Fala do pai. Não... Pai é pai. Exatamente. Mas a gente se torna adulto quando a gente faz as nossas escolhas. E aí depende de nós mesmos, da percepção que a gente tem. Vou morar fora ou não? Faço esse curso ou não? Né? Sigo a minha vida para esse caminho ou não? E aí existem 3 caminhos para mim que faz a pessoa se tornar plena, feliz. Né? Porque tudo que a gente busca é felicidade. Sim. Não é? No fim de tudo, nós queremos ser felizes. Então, são 3 pontos muito importantes que isso meu pai me ensinou. A primeira é a decisão por Deus. É entender quem Deus é na sua vida. Independente de qualquer outra pessoa. Porque ninguém pode te amar. Mas Deus, ele tá ali. Então, quem é Deus para você? Você tem esse entendimento de que existe, sim, uma pessoa que te fez, te criou, que quis que você estivesse aqui? Então, a escolha por Deus, né? Jesus é o único caminho, verdade e a vida. Primeira escolha importante, que é individual. Sim. Veja bem, eu não dependo do meu pai, da escolha do meu pai, né? Eu não dependo da escolha do meu marido. Eles podem te influenciar, mas não deixa de ser a sua escolha. Você decide isso. Porque se você falar, hoje eu não vou na igreja e seus pais vão, né? No final, né? Você morreu. E aí? Você vai chegar lá no céu e vai falar, Deus, eu quero entrar aí no céu porque meu pai foi em todos os cultos. Eu não, mas meu pai foi, então me deixa entrar. Não é bem assim, é individual. Tanto é que a gente tem a genética diferente, né? Nós temos CPF diferente, cor de cabelo e tudo mais diferente. Cada um é cada um, pronto. Então a sua escolha é cada uma. 2, a escolha de profissão. Essa escolha é uma escolha muito importante. E a gente precisa fazer o que a gente ama. Não é só por dinheiro. Essa vida aqui não é só para ganhar bem. Sabe? Não é você ter prazer de acordar e falar, poxa, que legal, né? E a terceira, eu falo que é realmente escolher uma pessoa, né? É o amor, né? É o amor que todo mundo procura também, né? Nossa, o amor da minha vida. E é muito bom quando você faz bem essa escolha, né? Você escolhe não só uma pessoa por aparência ou pela condição financeira dela, mas você escolhe porque ama, você escolhe porque ali você vê um amigo, uma amiga. Uma pessoa que vai te apoiar até na sua própria profissão e na questão com Deus, uma pessoa que vai te apoiar nos outros pilares da sua vida. Exatamente, é isso. Então são 3 escolhas muito importantes pra gente um dia falar, somos felizes. Sim, ainda tem desse assunto do intercâmbio, de ir pra fora, de se conhecer, de ter experiências novas. Você acha que é uma coisa muito precoce, entre aspas, um jovem sair agora do ensino médio com seus 17, 18 anos e já querer ingressar direto no intercâmbio, que seja, tipo, nem para fazer uma faculdade, só de ir lá, conhecer o local, ter a experiência de estar em outro país. É algo muito precoce ou, tipo, vai construir bem na sua vida? Bom, vou falar da minha opinião, Sim. né? Pode ser que os pais tenham opiniões diferentes e os jovens também opiniões diferentes. A minha opinião é assim, é precoce. Eu acho que existe um período de maturidade para tudo, né? Por quê? Porque a faculdade, ela te dá acesso a muita coisa. Sim. A muita informação. Então, tem muita gente que destrambelha quando entra na faculdade, né? Ela entra uma e sai outra pessoa. Então, aquela pessoa que não está preparada para aquilo, ela vai lidar com uma liberdade que ela não tem maturidade para assumir. Ela tá começando a ter o prazer de ter as escolhas da vida adulta, mas ela ainda tem uma cabeça muito jovem para Exatamente. Então ela vai para um lugar onde ela tem liberdade. Ela pode chegar a hora que ela quiser, ela pode beber o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser. Andar com quem ela quiser. Andar com quem ela quiser. Não vai ter ninguém pra barrar ela, falar que Exatamente. É aquilo, vão ter os pais influenciando, mas escolhas são escolhas individuais, independente de quem faz. E isso a gente começa a entender, não é que a maturidade está relacionada com a idade. Sim. Tem muitos velhos imaturos e muitos jovens maduros, né?
Mas a gente precisa entender que existe o tempo para todas as coisas. Eu vou falar da minha experiência, porque para mim foi muito bom ter essa experiência, morar fora, depois da minha faculdade. Eu já tinha 22 anos. 22 anos. Já tinha uma cabeça diferente. Então, eu já estava ali, tanto é que depois eu me casei, né? Então, assim, eu estava num momento que me sentia madura, né? Eu tive uma experiência como essa, não eu, mas em casa, que foi a minha irmã, né? Ela fez high school fora, ela fez na Nova Zelândia, inclusive, fica o pedido aqui para vocês trazerem ela. Ela tem 33 anos, acho que é 33 ou 34 anos, e ela acabou de apresentar o doutorado dela. Ela é mestre e doutora, ela é advogada ambiental. E muito nova. E ela é muito nova, exatamente. E ela tem muito conteúdo, sabe? Muito mais do que eu. Mas ela teve essa experiência, ela morou na Nova Zelândia e o dela foi high school, foi diferente do meu, né? Seria o que a gente tá fazendo agora, o primeiro, segundo, terceiro. Exato, vai pra fora e faz lá. Inclusive tem umas agências que fazem isso, né? Eu acho que é STB, uma coisa assim. Que aí eles proporcionam isso, você terminar o seu high school, né? Terminar ali o seu ensino médio fora do país e vir. Aí isso tudo depende realmente da estrutura familiar que a pessoa tem, da maturidade que ela tem, né? Mas eu particularmente, pra minha filha, eu orientaria a fazer do mesmo jeito que eu fiz, porque eu acho que ela teria mais a então, maturidade. Então, é uma questão de se desprender da família, de criar a cabeça, de virar adulto pra depois você conseguir viver sozinho, né? Porque querendo ou não, é outra vida, igual você falou, as experiências que você tem lá fora é outro. E aí, outro estando ramo. lá, você acaba se envolvendo, né, com amizades que tem que ter a consciência, né, do que você tá sendo certo, qual que é o seu objetivo, porque não dá pra desperdiçar um momento tão grande quanto esse. E uma fase da sua vida que você vai estar se formando, você deixa pra se formando assim, formando a pessoa que você vai ser, você deixar pra se formar de, assim, meio, vamos colocar entre aspas, medíocre, de uma forma que você vai deixar faltar alguma coisa. Sim. E aí o objetivo seu não vai ser alcançado, né? Porque vou morar fora, tá? Você vai criar vai acabar criando uma base desnivelada, não vai ter uma base concreta dos seus estudos, da sua pessoa e tudo mais. Exato. Se entregar pro objetivo. Exato. Por isso que hoje eu falo, tudo tem um tempo, né? Você tem a vontade? Tem. Então guarda ela um pouquinho pra hora certa, pro momento certo, né? Pra condição certa, né? Sim. Deixa ela aumentar um pouquinho mais em você, pra você aproveitar mais. E começa a pedir, né? Pedir as oportunidades, né? Como vocês viram aí, a gente... Eu mesmo querendo, mas não podendo, eu não deixei de pedir sempre, sabe? Sim. A Deus, a falar com os meus pais. Eu queria, né? E aí, assim, a gente vai chegando a um ponto, né? Que é agora é o momento. Vamos. Você sente que é um momento. Exatamente. E agora, saindo um pouquinho do tema do intercâmbio, já avançando, saindo da adolescência e indo pra sua vida adulta, a gente queria saber o que você entende por política, pra você, qual é a definição de política. Bom, política, eu acredito que ela precisa ser transformada na mente das pessoas ainda, principalmente para nós brasileiros. Porque, infelizmente... Assim, nós participamos ali do Lumen Talks juntas, né? Vocês estavam lá. E vocês não esperavam ouvir sobre política. Talvez você esperava ouvir sobre tudo, né? Nem da forma como mas espera aí, política, profissão não é. Profissão não é atividade. Mas deveria ser profissão. Deveria ser algo que teria um mínimo de exigência, né? Então, assim, hoje a dificuldade que a gente vê da palavra política na sociedade, Yasmin, é porque as pessoas, elas já veem a política como algo negativo, né? Então, se a gente fala na mente dos brasileiros política, hoje... deixa eu apagar aqui, deixa eu desligar esse canal. Não, tampa meu ouvido, eu fico com a sua opinião. Exato, exatamente. E aí deixa pro outro a responsabilidade que é nossa. De não discutir política, religião e o que futebol. Política não se discute. Não se discute. Mas acaba que você se torna cego, né? Porque quando você se nega a falar o seu, você aceita o que o outro está propondo pra você. Independente se ou não a sua opinião. Exatamente. Tem até uma frase de Voltaire que fala que você tem o direito de pensar, né,
tudo o que você quiser e eu não te exijo o direito de pensar como eu, né? Sim. Esse é o sentido da frase dele. É tipo assim, você tem o seu direito de pensar, eu tenho o meu direito de pensar. E não existe construção se a gente não conversar, né? Tanto que é bom, né? A gente está conversando, tô assimilando coisas em relação a vocês, estou aprendendo também, vocês também. Então, isso é política, sabe? Política. Já viu quando uma pessoa é muito comunicativa? Sim. Chega na festa e sai cumprimentando todo mundo e fala alto e tal. Incomoda. Como que as pessoas já chamam essa pessoa? Olha lá, aquela lá é super política. Super política. Por quê? Porque ela tem que falar alto e ser uma pessoa assim para ser política, né? A política é uma ciência. É uma ciência a ser estudada. Então, política para mim é ponte. O que é a política, você me pergunta? A política é uma ponte entre a necessidade do cidadão, entre a necessidade de cada pessoa que mora nesse país, independente da sua cor, se é gordo, se é magro, se é homem, se é mulher, se suas opções sexuais, qualquer coisa, entende? É um cidadão, ele tem seus direitos e seus deveres. E o setor público, né? Aquilo que tem que ser oferecido para esse cidadão. Então a política é esse meio, ele interpreta tudo aquilo que o cidadão quer, principalmente o legislativo. Sim. Né? Então, assim, você tem a necessidade, o público tem que oferecer. E a gente intermedia tudo isso. Esse é o papel do político. E quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Por né? quem decidiu expor a sua opinião, Alguém vou tá propor lá. o voto. Alguém tá lá. Alguém Quem vai assumir tá por lá? você. Né? Quem tá lá? Tem gente lá. Tem gente como deputado, senador, governador, tudo. Tem gente lá, tem prefeitos, tem vereadores. Você gostando ou não, vai ter alguém lá te representando, fazendo leis. Então, se você não quer ser o candidato, ser o político, que você então pesquise melhor sobre essa pessoa que vai te representar. Sim. Né? Então, isso para mim é política. Isso é muito importante a gente aprender e cada vez mais, né, ter vontade de conhecer. E o que te fez ingressar nessa área da política? Porque não é uma coisa que, tipo, seguir o seu curso, né? Uhum, que De fez? jornalismo pra política É um um leque salto. bem grande. Apesar de que, eu vou te falar, é uma das profissões que mais estabelece conexão, sabe? É o direito, o jornalista também, né? O jornalista também estabelece uma conexão ali. Eu acho que mais do que médico que se torna político. Então, o comunicador, o jornalista se tornar político, você vê uma similaridade Sim. ali. Você fala, opa, peraí, são características muito próximas, né? É uma Que pessoa... ligar o público. Vamos lá, o jornalista, ele é muito insatisfeito com tudo. O jornalista, ele é assim, ele põe a opinião dele, eu vou falar aqui a minha opinião, né? Certas Sendo por erradas. TV, rádio, podcast, redes sociais, o jornalista, ele tem essa impetuosidade, sabe? De, tipo, buscar pelo nossos direitos. Né? Então, o jornalista, ele tem essa característica de conversar, de falar, de dialogar. E o que é a comunicação? É tornar comum, Sim. né? É a gente pegar um fato e tornar ele comum para que as pessoas possam entender. Porque senão, se você for falar, por exemplo, com um advogado, às vezes você não vai entender o que ele fala. Ele fala uma linguagem bem do dicionário mesmo. Rebuscada. Então é diferente. Então tem essa ligação, sim. E por que eu entrei na política? Ou por que eu... né? A minha indignação mesmo. Porque eu falo que enquanto os bons se omitem, se escondem, se acham bons demais, os maus vão tomar o poder. Sim. Então, enquanto eu tô aqui na minha vida insatisfeita com o que está acontecendo e só criticando as pessoas, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Eu lembro claramente de você no Momentalks falando que se você quer alguma coisa, você tem que fazer pra mudar. Não adianta você querer que o outro mude ou ir em busca Exato. de um político. Você tem que fazer, você tem que votar, você tem que estudar, você tem que se tornar um político. Você sempre tem que ir atrás de fazer alguma coisa pra mudar. Não adianta que os outros só mudem por você. Exatamente. Somos a mudança que queremos ver. Sim. É isso, tá? Está em nós.
E eu nessa minha indignação, né, ali, poxa, não é possível que esse senador tá votando isso, não é possível que esse deputado aquilo, poxa vida, esse prefeito nosso tá fazendo nada, né? Aí você fica assim, e aí? Mas se eu tivesse lá, eu ia estar fazendo diferente. Eu Por que faria ele não faz diferente, isso? né? Então vem fácil, tipo assim, né? E eu, não sei, deu a louca, sabe? Eu falei, caramba, por que não? Por que não eu? Que te chamou a atenção. Né? Assim, vários vereadores da nossa cidade, se você for conversar, você começa a observar que muitos dali têm seus méritos, porque são conhecidos da região e tal, defendem uma região, mas espera aí, política é muito mais do que isso. Sim. Então você para e pensa, fala, poxa, eu posso estar nesse lugar, né? E aí eu vim, em 2020, candidata a vereadora. E minha primeira vez como candidata, né? Eu perdi por 35 votos. Nossa, E a gente teve 1.227 votos e fizemos uma campanha muito limpa, muito boa, muito proativa, como a gente está fazendo agora. Né? Realmente, ela é uma campanha muito... É uma campanha muito bonita, onde a gente não fica falando de partidos ou de pessoas. Né? A gente não tem que ficar falando de partidos ou de pessoas, a gente tem que falar de projetos. As pessoas querem muito mais do que a sua opinião em relação a outra pessoa, o que o outro deveria ter feito certo ou errado. Tá, ele fez certo, ou ele fez errado? Então tá, mas e você? O que você vai fazer pra mim? O que eu fiz por isso? O que eu faria pra mudar isso? Exato, o que você faria? Não, o problema é com a água, então o que você vai fazer? Não, eu vou procurar técnicos para solucionar isso e aquilo. Não, o problema é a juventude que não vota, né? Que não está interessado em votar, vota nulo, vota branco, vota justificando, quer dizer, não vota, né? Justifica. É um erro. Então, por que essa juventude está morna? Por que a galera está morna? Por que eles não querem votar? Porque não se veem representados. Sim. Né? Então, é para isso, eu falo que é para isso que eu tô vindo. Eu posso não ganhar, mas eu vou ser inspiração para outros jovens que estão vindo e vão querer entrar na política. Então, eles que aguardem, porque tá vindo uma geração interessada aí. Tá vindo uma galera interessada. Naquele dia lá eu vi a gente falando no Lumen Talks, no final, uma galera veio atrás de mim. Olha, o povo tá começando a gostar de política. Então vamos embora, vamos junto comigo e a gente vai trazer uma nova geração de políticos. Não é um rosto novo, mas são novas práticas. Qual que é o peso que o jovem tem dentro da política, do voto do jovem, dele ter participação? Porque eu vejo que muitas vezes a gente tem, tipo, nessa fase que a gente tem de transição, assim, da adolescência pra jovem, adulto, né? Tem aquele negócio de, tipo, isso é assunto de adulto, criança não tem que se meter nisso. Que você não precisa ter opinião sobre isso, porque você não vota ainda. Muitas vezes as pessoas, assim, da nossa idade se calam por ter, tipo, eu não voto, eu não tenho opinião. Exato. Ou vota porque o pai pediu, né? Sim. Meu pai pediu pra votar nesse aqui. Eu vou votar. Eu tenho 16 anos, 17 anos, já tô votando. Vou votar em quem meu pai e minha mãe quer, né? Eu acho que o voto, ele é tão consciência que ele precisa ser, na realidade, pensado, né, a respeito disso. Por exemplo, o jovem, ele tem total força. Né? Vamos lá para cenário de 2020, a gente tinha 216 mil eleitores, hoje a gente está com 280. Esses 16 para os 80, que aumentou demais, são pessoas que vêm de outras cidades para nossa cidade, traz o título, mas muito disso, o reflexo é que pessoas de 15 anos tiveram 16 agora e vão poder votar. Muito disso. Então, muitos que não votaram, é um grupo de pessoas grande, uma juventude que precisa ser representada na cidade de Anápolis, que agora pode votar. Cresceu demais. Democrático, né? Exato. E aí você convida esse jovem para participar, não é só votar. Vai lá e vota. Não. Vem participar com a gente. Como, Rebeca? Poxa, como? Nós estamos em 2024. A era da tecnologia. A era da tecnologia, entende? A inteligência artificial aí a todo vapor. E as pessoas ainda querendo pagar pelo voto. Pelo amor de Deus, acabou isso.
eu te dou um dinheiro, eu te dou um benefício e você vota em mim. Acabou isso, gente. A gente tá com toda a informação aqui dentro. Se essa pessoa é um candidato que tem ficha suja, que já fez se já bateu na mulher, se já foi assediador, qualquer outra coisa, tá tudo aqui, põe no Google. Dá um Google nele, né? O pai dos burros que eu falo, coloca lá. Então, assim, hoje a informação tá a nosso dispor. Falta o jovem vir e falar, não, eu faço parte, né? Eu até fiz, né, em 2020 um slogan chamado Somos Parte do Futuro. Porque somos parte, somos juntos, não é eu sozinha, não é a Rebeca, Yasmin, né? É você, Mel, juntas, né? Até o Davi também junto com a gente, né? Então, nós juntos somos parte do futuro, né? Então, precisamos desses jovens interessados, e isso só vai começar quando a gente der voz, né? E assim, claro, você já demonstrou total que você é a favor de os jovens terem uma força nessa política, terem uma opinião própria e, né, se tornarem influentes desde sempre. Você acha que é importante ter esse ensino político, pelo menos uma base, não precisa ser tão aprofundada, ou se precisa ser nas escolas, você acha que é importante ter essa influência de opinião própria na política nas escolas? Total, Yasmin. Isso tinha que estar dentro da grade curricular. Isso tinha que estar, educação política, educação financeira, mas vamos para a educação política, tinha que estar na grade. A gente tem que entender os poderes. Tem gente vendendo gato por lebre. Tem vereador falando que vai construir algumas coisas. E se não é um Davi para estudar, entendeu? Sobre política realmente, ele vai achar que realmente o vereador vendeu para ele de que vai construir a creche. Vereador não constrói. Vereador legisla, representa e fiscaliza. É só isso que o vereador faz. Então, se isso não é ensinado na escola, ele assume ali qualquer pedido de voto. A pessoa chega e pede por qualquer coisa e, tá bom, vou votar em você porque você é legal. Isso realmente é um desfalque, porque essa semana a gente estava tendo uma aula de filosofia e o nosso professor falou assim dos 3 poderes e começou a falar dos cargos. E, tipo, ninguém sabia responder. Ninguém sabia responder as funções, pra que servia. E ele ficou impactado, porque ele falou, como assim, gente, vocês não aprenderam isso? Tipo, a tia não chegou a falar assim, voto. E, tipo, exato. Não Uma pergunta para quem tá nos assistindo ou vai nos assistir depois. Quantos vereadores nós temos na nossa Câmara Legislativa? Muitos não sabem, né? Eu acho que aquele dia até perguntei, é 13, é 10, é 20, é 30, é 23. Isso não é ensinado. Não, hino nacional. Gente, vamos pro hino nacional. Ontem eu até tava fazendo um videozinho com meu filho, né? Falei, filho, vamos lá, 7 de setembro passou, você aprendeu o hino? O hino nacional, né? O hino nacional é um hino que exige ali uma atenção. Você tem que vir e seguir aquilo ali, que senão você troca uma frase por outra. Você troca total. Parágrafo por exatamente. outro. Então, assim, não sabe. Na minha época, eu estudava, por exemplo, no Couto Magalhães, eu estudei aqui em Anápolis, eu estudei um período no Couto. Eu lembro de momentos, assim, cívicos, né, que a gente ficava lá, todo mundo, e cantando o hino, e aquela reverência. Então, eu acho que isso tem que ter, sim, nas escolas. Eu acho que a gente pode construir isso juntas. De levar não só essa informação aqui, mas levar para o debate, né? Para as pessoas saberem, conversarem. Querendo ou não, tem um peso no futuro, essa falta de conhecimento e também essa falta de influência, porque essa geração vai passar, essa geração de adultos agora vai passar, vai tornar aquela velhice, né? Não vai ser mais obrigatório o voto. Eu não creio que todo mundo ama votar. Ir lá no dia e votar. Exatamente. Mas, então, e talvez até traria uma pureza, Mel, para esse voto, se você quiser, igual nos Estados Unidos, né? Não é obrigatório. Então, às vezes, a pessoa vota por ser obrigatório, por depois ter que pagar uma taxa, né? Sim. Se for justificar. Então eu vou lá. Vou votar em um santinho que eu peguei aqui na porta do colégio eleitoral. Né? Isso não dá, você tem que ter vontade de eu sou a mudança, eu vou lá e vou vai votar. representar o que eu quero, ele condiz com as coisas que eu quero e não só, pode ser exato. você. Não, eu vou votar nesse aqui porque ele vai ganhar. Você não tem que votar na pessoa só porque ela vai ganhar, porque ela tá forte. Você tem que votar porque você acredita naquela pessoa,
né? Porque ela te representa, é um Exatamente. representante seu. Então, eu acredito, a gente precisa, sim, trazer essa ideia de pegar as escolas da cidade Sim. e levar ensino político. E às vezes a gente vê um desfalque muito grande, tipo assim, da população votante e a não votante. Aquelas pessoas que, tipo, são compradas pelo voto porque prometem muito e não entregam muito, mas não têm a consciência de que vão entregar, tipo, uma sociedade mais marginalizada, que, tipo, nossa, eles estão prometendo asfaltar a minha rua. E eles vão lá e voltam porque não tem conhecimento. E, Não. tipo, eu acho que a internet hoje em dia dá uma ênfase muito grande pra conhecer que realmente a que ele pessoa tá vendendo uma coisa que ele não consegue cumprir, Sim. né? Igual você falou, esse negócio de que do vereador, ele só vai regular. Ele não é aquele que promete e que constrói. Ele precisa de alguém por trás dele. Exatamente. E seria bom entender quem tá por trás, quem realmente pode fazer. Até quem é o porque dono do você dinheiro, mesmo né? pode ser a pessoa que vai eleger quem tá por trás disso. Exatamente. Exatamente. Sim. Porque tem o voto do prefeito e o voto do vereador. Então, para prefeito, o perfil de prefeito é o perfil de executivo. Executivo é aquele que é gestor, é executor, ele sabe trabalhar com dinheiro, ele sabe trabalhar com prioridades. Não, nós vamos investir mais na saúde, mais na educação. Então tá, é um perfil de candidato que você quer escolher. Legislativo é diferente, é um outro perfil. Essa pessoa, ela briga por mim, ela vai atrás, ela corre, né? Ela me representa, ela fala por mim. Então é isso. Então, essa diferença de perfis diferentes. É igual uma empresa que tem cargos diferentes. Ele vai contratar pessoas diferentes. Uma coisa operacional, outra coisa administrativa. E aí você vai para os perfis, para aquelas vagas, né? Então é mais ou menos isso. Para vaga de vereador, eu te represento? Então, vote em mim, né? Eu tenho mais uma dúvida aqui, mas agora mais sobre sua vida de trabalho. Você acha que, tipo, pra construir um currículo bom, que, tipo, vai ser bem visto, igual o seu, tipo, é muito bem visto, tipo, dá aquele impacto. É importante fazer, tipo, trabalhos por trás, não só, tipo, focar no estudo, porque estudo geralmente é muita coisa, mas, tipo, trabalhos sociais, tipo, conhecer uma parte que você não conhecia pra quebrar algum preconceito. Você acha que é importante trazer isso pra gente? Totalmente, mas totalmente. Você imagina que isso que você está fazendo aqui hoje, proporcionando, você e Yasmin, um podcast da escola, isso não vai para o currículo de vocês? Isso vai para o currículo de vocês. Isso é experiência para vocês. Não só porque vocês estão ouvindo alguém indicar, mas também porque vocês estão fazendo algo do zero. Sim. Entende? Então, como eu falei para vocês, eu sempre fui assim. Eu lembro que aos 17 anos eu fiz minha primeira viagem para o exterior. E eu fui para Israel. Não foi para os Estados Unidos, para Europa, Paris, não. Fui para Israel por uma vontade minha de conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Mas assim, eu fui por uma não só a minha vontade, mas porque eu pego um celular, eu vendo, eu faço um bicozinho aqui, ali, vou. Vai dando seu entendeu? jeito. Então, assim, eu acredito que tudo é experiência. Imagina um jovem igual a você, na mesma idade, que estuda no mesmo colégio. Ao invés dele estar aqui agora, ouvindo a Rebeca falar, trabalhando, colocando isso aqui para funcionar, ele tá em casa agora, assistindo Netflix. O que ele tá pegando de conhecimento? E para si próprio. E para o currículo, então? Talvez nada. Entende? Então, tudo é currículo. Tudo é currículo. Quando você vai entregar um currículo, claro que hoje eu coloco as minúcias, as coisas que realmente eu fiz me consolida. Mas eu posso colocar lá diversas coisas que eu já fiz na vida e que me fizeram ser a Rebeca de hoje. Sim. Né? Então, trabalhar para alguém, eu já fui funcionária de bater ponto, entendeu? Trabalhar para alguém me fez uma pessoa melhor, né? Então, tudo isso é currículo. Meu primeiro trabalho, meu primeiro lugar que eu trabalhei como jornalista, eu ainda fazia faculdade. Eu lembro que eu bati na porta da TV e falei, eu quero trabalhar aqui. Eles falaram, não tem lugar para você, você não tem experiência. Eu falei, como que você quer que eu tenha experiência se você não me dá a oportunidade? Isso é uma hipocrisia. Não é? Aí, como eu vou ter experiência? Ele falou, então tá, menina, chega aí amanhã,
e enrola uns cabos aí, fica por aí, tal. Foi o que eu fiz. Eu acho que no dia lá, eu não sei se eu tive oportunidade de contar para vocês. Então, eu estava ali, né, participando, digamos, da rotina daquela TV, quando a jornalista principal da TV passou mal e não pôde ir. E aí o diretor da TV falou, chama a menina lá, aquela menina que disse que apresenta também. Chama ela, põe ela para apresentar. Oportunidades. Pronto, caiu no colo. Foi uma vez. Eu fiz a apresentação e ele falou, uai, essa menina é melhor do que a outra lá, uai. Vamos colocar ela pra apresentar um programa aqui dela. Aí começou, eu fiz o Cliptonita, fiz Almanac, foi outros programas que eu fiz no TV canal fechado aqui em Anápolis. E de certa maneira você tem que se destacar, porque não adianta ser mais do mesmo, né? Porque Exato. É igual você fazer uma faculdade por fazer a faculdade, ter o seu currículo. Você tem que fazer a faculdade visando se destacar naquele lugar, porque é igual medicina. Hoje em dia forma tanta gente em medicina, mas o que vai te diferenciar no mercado? Porque tudo hoje em dia é questão do mercado, né? E Exatamente. Acaba que essa questão da profissão não é só a profissão que dá dinheiro, mas aquilo que você ama, quando você faz o que você ama, se você sempre é o melhor daquilo que você faz, você sempre vai se destacar. Pronto. Seja limpador de vidro ao melhor empresário do Brasil. Se você não for um bom profissional, você não vai se destacar, você pode estar na melhor profissão, você pode ser um médico foda, você pode ser um neurologista, mas se você não é um bom neurologista, você não vai ser bom. Vai ser qualquer um, mais um no mercado. Então você tem que ser bom naquilo que você faz. E aí a gente tem que atualizar, né? Trazer pra atualidade, né? Nós estamos aqui em 2024, a gente já vê vários médicos indo pras redes sociais. Sim. Né? Tem que se adaptar tirando dúvidas e tudo. Então, assim, a gente também pegar a nossa profissão e contextualizar ela, atualizar. Adaptar, porque tudo tá em constante mudança, né? A gente não pode ficar estagnado num lugar só. E não é só dinheiro, sabe? E às vezes as pessoas pensam assim, eu vou entrar aqui pra trabalhar porque eu tenho um salário. Eu não ganhava nessa época que eu falei pra vocês. Eu fiquei 3 anos trabalhando na TV sem ganhar R$1. Nem R$1 eu ganhava. Né? O primeiro comercial que eu fiz, eu ganhei R$150. Então, assim, não é só isso. Mas no meu currículo constava, das minhas amigas, não tinham, que elas foram apresentadoras de um programa de TV fechada. Eu já tinha naquela época. Quando eu, por exemplo, participei do Aprendiz, eu coloquei lá. Coloquei, olha, já participei de programa, já fui apresentadora de televisão aqui na minha cidade, já fiz comerciais. Ganhei pouco, mas eu coloquei lá. Quando eles pegaram a minha ficha, foram 120 mil candidatos. Então, eu tenho certeza que quando eles pegaram a minha ficha, falaram, poxa vida, a menina só tem isso de idade e já participou de tanta isso aqui, coisa. Fez e tal, ações sociais, como você falou, participou e tudo. Não, então vamos dar a chance para essa menina aqui. Já viajou já foi para Israel, né? Nossa, então ela deve ter pais ricos. Não, é questão de vontade mesmo, de você juntar. Questão do querer. Do querer. Hoje eu conheço 22 países, entende? Eu tenho 37 anos. Mas Rebeca, você teve muitas condições na vida? Não foi isso. Né? Teve umas viagens, por exemplo, que eu fiz dentro do Aprendiz, eu conheci 5 países lá dentro. Teve um momento que eu trabalhei para uma agência de turismo e depois eles queriam que eu fizesse uns documentários para peregrinos. Então eu fiz umas viagens com eles, já conheci mais um bocado de país. Então eu peguei a oportunidade para conhecer, para ter isso no meu currículo. Acaba de ser jovem, é você saber pegar as oportunidades que te dão e aproveitar ela ao máximo para construir você como pessoa. Porque às vezes eu recebo a mesma oportunidade que uma outra pessoa e sei aproveitar ela melhor, eu acabo me destacando como você. Eu tenho certeza que algumas pessoas podem ter tido oportunidades até melhores que a sua, mas por não terem aproveitado, não chegaram tão longe quanto você. E segredo aqui, só nós para todo mundo que vai ver, né? Só nós para todo mundo. Só nós para todo mundo que tiver o link. Isso aqui, ó, é um grande diferencial. Quando eu falo, não é o celular, não. A gente chama de networking. Sim. Contato. Sabe? Hoje vocês estão aqui, são amigas, parceiras e estão fazendo um podcast. Daqui a 10 anos, você está num lugar, Yasmin está em outro lugar. E vocês tiveram essa experiência juntas. Lembra que foi um amigo que me apresentou outro amigo para eu ir para Harvard? Então, mais ou menos isso. Então,
quando você está no mercado de trabalho, quando você está fora da sua casa, quando você está em qualquer lugar que você esteja, pega contato. Pega contato. Dá seu número, pega contato. Por quê? Porque você não sabe onde aquela pessoa vai estar daqui a 10 anos. Tudo é contato, né? Tudo é networking. E a gente precisa entender que nós sozinhos não conseguimos nada. Então, isso é importante na vida. Esse é o segredo. Por todo esse período, se você me pedir aqui telefone de alguém, meu marido sempre brinca isso comigo, fala, Rebeca, tenho contato de todo mundo. Com 5 contatos eu chego no presidente. Com 5 telefonemas aqui, eu chego no presidente. Quem? Não sei. Eu vou falando com um que conhece o outro, que conhece um, que conhece o... E eu vou chegar lá na porta do presidente. Então, assim, não que eu queira. Não quero. Não esse, né? Mas, enfim, eu acredito que é isso. A gente precisa ter essa mentalidade na juventude. Se tiver isso na juventude, tem futuro. Sim. É isso. Pra finalizar esse episódio, que sinceramente foi um dos melhores que eu já participei, foi muito bom. Que bom. Pra mim foi muito bom também. Passar alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Os jovens, para os próprios alunos do seus eleitores. Os seus eleitores também. Então pronto, olha, primeiramente, quem tá nos assistindo, né? Eu tô aqui o tempo inteirinho com o meu botãozinho aqui, não sei se tá dando para enxergar, gente. Mas tá aí, eu tô como vereadora esse ano, né? Então, procurem mais saber sobre mim nas minhas redes sociais, Rebeca Romero BR. Meu número é 999198585, pode me chamar no WhatsApp também. Então, eu tô à disposição pra gente conversar, debater, enfim. Gravar um podcast pra escola. Gravar um podcast, isso mesmo. Ser amiga de vocês, né? 92. O quê? 992, a assessora tá salvando aqui. 992198585. Me chama no Instagram que é melhor. Mas, bom, além de pedir, né, o apoio, né, o voto de cada um das pessoas que estão nos assistindo e pode nos acompanhar, convidar vocês para participarem junto comigo de tudo aquilo que a gente pode fazer pela cidade de Anápolis, né? Aquilo que eu falei, somos parte do futuro, né? É só o início de tudo, né? Nós estamos em 2024, temos muito para frente e eu acredito que essa cidade é nossa, a gente que tem que tomar posse. Essa cidade é nossa e nós vamos construir ela do jeito que nós sonhamos. Então, a mensagem que eu tenho para dizer, por fim, é uma frase muito, muito marcante para mim, que o meu pai me ensinou, e fica também para vocês aprenderem, que é assim, uma pessoa que sabe aonde quer chegar, nunca pode se esquecer de onde saiu. Então, você pode saber aonde você quer chegar. É longe, é um caminho árduo, é um lugar de muito poder, muito tudo, mas nunca se esqueça de onde você saiu. Porque eu acho que o segredo da nossa vida é ter gratidão. Se a gente é grato pelas pessoas, pelas oportunidades, pela condição que a gente tem, né? Mesmo que às vezes você não tenha condições iguais à do outro, mas a condição que você tem é a que você pode trabalhar, né? Então, uma pessoa que sabe aonde quer chegar nunca pode se esquecer de onde saiu. Que a gente não esqueça que de quem são os nossos pais, a casinha que a gente saiu, do lugar, de condições que a gente saiu e onde nós vamos chegar ou onde nós chegamos, né? Isso é um aprendizado para o jovem, porque ele vai aonde ele quiser, mas se ele esquecer a sua raiz, a sua essência, ele vai se perder. Em perfis diversos. Você quer ser demais igual ao outro. Ele vai se encaixar em outros começos. Você deixa de ser você mesmo. Né? Então é isso. Nunca deixe de ser você mesmo. O outro pode ser muito bom, mas você também é. Né? Então essa fica a minha frase final para todo mundo aí levar pra vida. Impactante. Foi isso, gente. Muito obrigada. Espero vocês até o próximo. Um beijo. Muito obrigado, Rebeca, pela presença. É isso. Tchau. Um beijo, coração. Obrigada.